Boa noite. No mês de outubro serão realizadas as eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O processo eleitoral tem tudo para ser um dos mais polêmicos da história do Brasil. E no programa Ação Nacional de hoje, eu recebo o professor Marcos Antônio de Moraes para explicar tudo sobre essa corrida eleitoral. Professor Marcos, boa noite. Obrigada por estar novamente aqui no Ação Nacional. Boa noite, é um prazer. Boa noite, telespectadores. Boa noite a todos da equipe. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Bom, vamos começar falando desse tema. Só lembrando, então, o primeiro turno das eleições deste ano acontecem no dia 7 de outubro e o segundo turno no dia 28 de outubro. E tem tudo para ser polêmico, professor, por vários motivos. O primeiro deles, talvez, porque é o primeiro depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente já teve um caso de impeachment aqui no Brasil, do ex-presidente Collor, e esse agora novamente. Então, é a primeira eleição depois desse impeachment, só isso já é um fato por si só relevante para esse pleito, certo? Certo. Eu diria que não por si só. O Brasil passa por um momento de turbulência. Quem andou de avião sabe o que é turbulência. A gente não sabe exatamente onde se apegar, em quem se apegar, no que se apegar. A situação no que se refere à política, à economia brasileira, no que se refere principalmente à credibilidade dos três poderes, está deixando a desejar. Quem acha que o cidadão brasileiro, que o eleitor brasileiro, que o povo brasileiro não está sentindo isso, está muito desinformado. Mesmo porque nós temos manifestações e manifestações contrárias, evidentemente, a essa postura. Postura esta que não é digna do nosso povo, da nossa nação. Por que essa mudança, talvez, professor? Porque antes era muito fácil e muito comum escutar que o povo não gosta de política, não se envolve em política e não sabe o que está acontecendo em Brasília, por exemplo. Por que essa mudança? Bom, além do amadurecimento favorecido, facilitado pelas redes sociais e ainda nos bate-papos, além desse entrosamento, o povo sofre as consequências dos desmandos. Sofre na pele, sofre na carne. É exatamente quando a navalha passa na carne e você sente a dor. Eu sinto a dor do que eles estão fazendo lá em cima. Está pesando em mim, na minha família, no meu filho. Então, só isso Eu talvez diria... já seja um fato bem importante para essa eleição e talvez o próprio eleitor já esteja mais consciente para essa eleição de outubro. Sem dúvida. Já passamos por momentos, eu diria, quase semelhantes, com uma inflação, Deus nos livre que isso chegue a voltar, de praticamente 100% ao mês. Na época de 1986, 87, praticamente. Esperamos que não venha a ocorrer isso novamente. Mas a credibilidade, no que se refere à velha política, aos velhos políticos, está difícil de desabrochar. Parece que existe uma letargia, uma apatia a nível nacional, no que tange ao novo governo. Como você disse, a eleição é complexa? Sim, é. Mas ela é importante, sem dúvida. Eu preciso escolher quem vai dirigir o meu automóvel. Eu diria para você, o Estado é uma instituição, é um automóvel. O governo é o motorista e ele tem mais dois para ajudá-lo. O executivo, o legislativo e o judiciário. E os passageiros é a nação. Se não formos bem dirigidos por esses três poderes, se esses três poderes não entrarem em acordo, em equilíbrio, nós, passageiros, estamos entregando nossa alma a quem? A nossa vida a quem? Os jovens entregando o seu futuro a quem? Sonhar. Por quê? A gente vai falar de internet bastante ainda ao longo do programa, mas você falou a respeito da velha política, que está aí, o povo não aceita mais a velha política, a gente sabe, né, de parlamentares, enfim, de políticos que fazem carreira, estão ali para fazer carreira. Talvez a internet, a facilidade de acesso à informação hoje em dia, seja um caminho para sair dessa velha política e colocar gente nova no comando do automóvel?
Eu diria para você o seguinte, Renata. Quando Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, ele pertencia à velha política? Não, ele não tinha passado político. Macron, na França, não tinha passado político. Não é só nós que queremos um despertar de uma nova política, uma aspiração para respirar. Eu diria, as últimas eleições no Brasil foram eleições municipais, 2014. Prefeito de São Paulo, João Dória, ele era político? Não, apresentador de televisão, jornalista e empresário. E qual era o mantra repetido por ele? Eu não sou político, eu sou administrador. O mesmo aconteceu com o prefeito de Belo Horizonte. Era ex-presidente do Atlético Mineiro, por exemplo. Para você ver a busca em uma tábua de salvação, num novo político, num novo caminho. É exatamente o que nós queremos. E talvez isso tenha reflexo, esse caminho que aconteceu na cidade de São Paulo, que aconteceu em Belo Horizonte, talvez tenha um reflexo assim também nas eleições presidenciais agora? Pois é. Para ter um reflexo assim nas eleições presidenciais de agora, eu precisaria não de velhos políticos, como estão aí, sim, novos políticos. Lembra que eu disse? O Trump, o Macron na França. Eu não tenho praticamente alguém com cacife para que possa dar à população segurança de uma nova vida, de uma nova aspiração, de um novo caminho, de uma nova economia, de um novo emprego, de estabilidade, de colocar a cabeça num travesseiro e dormir sem se preocupar com o dia seguinte, com uma greve, por exemplo. Para explicar para quem está em casa assistindo a gente, então, passo a passo, quem vai estar lá na urna eletrônica, que é até um outro assunto também que já está gerando polêmica para essas eleições, a questão da urna eletrônica, como é que funciona o processo eleitoral? Quem pode se tornar um candidato, por exemplo, a um cargo eletivo? Muito bem. Quem pode se candidatar? Qualquer brasileiro ou naturalizado brasileiro. Qualquer indivíduo que seja brasileiro ou naturalizado brasileiro pode se candidatar. É necessário que ele tenha ficha limpa, é preciso que ele tenha plenos gozos dos direitos eleitorais, é preciso que ele tenha domicílio fixo do local que ele está representando, estado ou município, pelo menos um ano antes das eleições. Hoje já reduziu um pouco, parece que são 6 meses. Essas são as situações mínimas necessárias. Agora, veja bem, não sei se você se lembra ou não. Você se lembra do presidente José Sarney? Eu lembro um pouco. Você sabe de qual estado ele é e sempre foi? De qual? Maranhão. Isso. Ele foi candidato ao Senado pelo Amapá, você sabia? Isso eu não sabia. Então, pois é. Então, já está quebrando, na verdade. E como que isso aconteceu? Por quê? Isso aconteceu porque o estado dele já estava lançando o senador e não caberia mais representatividade ao Senado pelo estado do Maranhão. Ele foi obrigado a ser lançado pelo estado do Amapá. E veja, eu disse que seria necessário que tivesse domicílio fixo no lugar que ele está representando. Isso é fácil de arrumar. Mas não significa que ele vá representar realmente o estado do Amapá, é isso que eu estou dizendo. Então, existe sim uma série de situações colocadas pelo Tribunal Eleitoral que tem que ser cumprida. Por exemplo, para você se candidatar a vereador, basta você ter 18 anos de idade e ser eleitor. Para você se candidatar a prefeito, já precisa uma idade um pouco maior, você precisa ter no mínimo 30 anos. Para a presidência da República, você tem que ter 35 anos. Para governador, você precisa ter 30 anos. E assim sucessivamente, existe uma série de exigências a serem cumpridas, dependendo do cargo que você queira disputar. E é importantíssimo que você tenha pleno gozo de suas facilidades, ou seja, não tem uma ficha suja,
não tenha problemas com a justiça eleitoral. Só com a justiça eleitoral? Não só, é evidente que não. É importante que a sua moral seja indelével. E, obrigatoriamente, essa pessoa, esse possível candidato, precisa estar ligado a um partido político? Sem dúvida nenhuma. Somente os partidos políticos podem requerer registro de candidatura. Para a presidência, esse registro é feito no TSE. E para os demais cargos políticos no TRT, Tribunal Regional da região, em cada território, em cada área. Tribunal Regional Eleitoral, de cada estado, de cada região. Isso. Só presidente. Que é no Tribunal Superior Eleitoral. Pelo que o senhor está me falando, então, as regras existem, a lei existe, aparentemente é rígida, o que falta é ela ser cumprida. Eu diria para você que o Brasil é um país espetacular em leis. O duro é colocá-las em prática. É isso que falta, né? Falta. Não precisamos de mais leis. Nossa Constituição já é bem abrangente. É muito abrangente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo do Ação Nacional e na volta a gente volta a falar então sobre esse processo eleitoral que o Brasil vai passar daqui a pouco no mês de outubro. Até já.